pauta de hoje vai ser sobre abuso sexual. Abuso sexual nada mais é do que alguém violar seu corpo forçadamente ou sem sua concepção. O ato de você conceder ou estar em aberto para que o outro venha lhe tocar, isso é um abuso sexual que a pessoa vai te tocar forçadamente. E o assunto que eu peguei hoje foi sobre isso, que tem acontecido bastante em qualquer nível de idade. E no meu foco de hoje são as mulheres. E isso pode acontecer em qualquer idade, seja no recém-nascido, na infância, na adolescência, na fase adulta e até na parte da a idade mais madura, a fase mais idosa. E eu vou contar um caso para vocês. Eu fui dar uma palestra em São Paulo, em Campinas, e era um encontro de mulheres. E eu fui falar justamente sobre o abuso sexual na mulher. E ali eu falando sobre o tema, os traumas, o que ocorre com a mulher, seja em qualquer fase da vida, isso acarreta bloqueios de relacionamentos conjugais, relacionamentos afetivos com outras pessoas, devido ela ter sofrido um abuso sexual em qualquer fase da vida. E ali eu falando sobre esse assunto, sobre os traumas, e conversando com as mulheres, eu olhava atentamente nos olhares, né, do público que estava ali me ouvindo, prestando bastante atenção. Eu vi olhares de mulheres com muitas dores, segredos, choros também, segredos guardados e velados há muito tempo, que não podia contar para ninguém. E ali eu falando sobre isso, quando eu terminei de falar, tinha uma senhora de aproximadamente 58 anos. Ela estava ali trabalhando nesse encontro de mulheres na cozinha e ela veio me abordar, conversar comigo quando eu já tinha terminado. Ela falou assim para mim: tudo que você falou, eu vi a minha vida sendo narrada nas suas palavras. E ali ela me confidenciou ali nessa parte terapêutica que ela tinha sofrido um abuso de uma pessoa próxima da família dela quando ela era bem jovem. E ela não tinha contado para ninguém, nem para sua mãe, porque às vezes a gente acha que o abuso vai ser de algum estranho. E, na verdade, pode ser das pessoas que estão no nosso convívio, sendo parentes, amigos, que a gente acha que são nossos amigos, ou até um abuso de uma pessoa que já é casada e o ato de forçar você a fazer uma coisa que você não quer no ato sexual também é um abuso sexual. Então, ela me confidenciou que ela tinha passado por esse abuso na fase da juventude. E ela, nas palavras delas, ela me compartilhando ali na transferência, né, da vida que ela tinha passado. Ela tinha me confidenciado também que ela tinha dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Ela queria ter um companheiro para sorrir, para passear e para também ter relações sexuais, mas ela não conseguia desenvolver isso devido aos bloqueios que ela tinha passado. E ela também nunca tinha feito uma terapia, e ali ela me compartilhando ali a sua dor e eu ouvindo atentamente. E ela falou assim: foi muito importante você ter falado sobre isso, porque eu guardei esse segredo por muitos tempos, porque se eu falasse isso no meio da minha família, eu ia dizer que eu estava mentindo ou louca. E é justamente isso. Os abusadores geralmente coagem as vítimas, né, desse abuso, e também quando são pessoas que estão no nosso convívio, muitas pessoas não acreditam na nossa palavra. Muitas mulheres às vezes não falam ou não procuram uma ajuda devido ao medo e também ao julgamento, porque as pessoas não sabem o que realmente passa e o que ela passou ali. E ela me confidenciou isso. Eu falei para ela assim: eu posso te dar um abraço porque você é muito forte. Chegou nessa idade, né, bem madura, continuando a sua vida, e me compartilhou isso. Eu posso te dar um abraço? Aí eu abracei ela, ela começou a chorar
E aí ela me falando isso, que ela era solteira, nunca tinha tido filhos, nunca tinha tido uma vida de relacionamento com alguém devido a esses traumas. Então, a minha pauta de hoje é sobre isso. O abuso sexual não necessariamente precisa ser na infância ou na juventude. Ela pode ser em qualquer idade e até com um parceiro que você convive. É um ato de uma força que a pessoa tem quando você não concede o ato sexual. Então, essa é a minha pauta para as mulheres de hoje, que tem muitos bloqueios em se relacionarem com outros parceiros, né, futuramente, que esse relacionamento às vezes não deu certo porque foi totalmente abusivo. Então, eu venho dividir um pouco sobre esse fato, que eu fui dar uma palestra em Campinas com vocês, e deixar isso para vocês ficar na reflexão e na mente. Se precisarem de ajuda, fale com uma pessoa de confiança, com uma mãe, com uma amiga, com uma tia, divida essa dor. E se possível for, e se você tiver um ato de coragem, porque isso é um ato de coragem, procure ajuda. Você pode discar o Disque 100 ou o Disque 180, tá bom? Então, essa é a minha pauta. É um assunto bem delicado e não deveria ser normal na nossa sociedade brasileira, mas são muitos casos de mulheres que eu ouço isso. Muitos casos. Não deveria ser comum, mas está se tornando corriqueiro. Então, mulher, cuide-se mentalmente. Se relacione com alguém que realmente te dê o valor e o respeito como mulher, como ser humano e como uma pessoa que também tem opinião. Então, esse é meu vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. E caso você queira uma consulta comigo, me siga lá no Instagram, tem aqui no meu perfil do YouTube o nome, tá bom? Para vocês me procurar no Instagram e para marcar aí uma consulta comigo de terapia. Tem os dias e horários e aí eu te espero aí nessa agenda de agosto para a gente ver o que está passando e qual o trauma que você já passou, não somente de abuso sexual e outros tipos de trauma, tá bom? E fica o meu ótimo dia para você e até um próximo vídeo.